Beleza, pessoal. Sou o JP e vamos agora para uma videoaula Geometria Analítica, Equação Geral de uma Reta. Equação geral de uma reta. Vamos considerar em uma reta R dois pontos distintos, A e B, onde A é formado por x de A y A e B por x de B y B, pertencentes a ela. Aqui nós temos o plano cartesiano, eixo x, abscissa, eixo y, ordenada. Marquei os dois pontos, ponto A e o ponto B, onde A é formado por xa, ya e B formado por xb, yb. Aí peguei esses dois pontos e tracei uma reta. Perceba que qualquer ponto que eu colocar sobre essa reta, ele vai estar alinhado com A e B. Peguei um ponto qualquer P, então ele vai ter coordenadas x e y, porque ele vai ter uma abscissa e uma ordenada. E vou aplicar o determinante para poder achar essa equação bem aqui. Por que o determinante? Porque nós vimos que quando eu aplico o determinante em três pontos, o determinante dá como resultado o valor zero, é porque esses três pontos estão alinhados. Se estão alinhados, então vai formar uma reta. Caso contrário, formaria um triângulo. A reta AB é o conjunto dos pontos P de x e y que estão alinhados com os pontos A e B. Como eu falei, qualquer ponto que eu botar aqui, ele vai estar alinhado com A e B. E sabemos que em toda reta é formada por infinitos pontos. Então, se eu pegar, aqui eu tenho infinitos pontos. Então, todos os pontos que estiver alinhado com A e B, vai ter que prevalecer o determinante igual a zero. Aí no final, quando aplicar o determinante, vai acontecer isso. Ó. Eu vou achar essa equação ax mais by mais c igual a zero. Que essa equação é chamada de quê? Equação geral da reta. Agora eu vou fazer a demonstração para mostrar que essa equação bem aqui, como surgiu. Vamos que vamos. Beleza, pessoal. Vamos aqui demonstrar a equação geral da reta. Então, nós temos o que? Nós temos o ponto A, xa, ya, o ponto B com xb, yb, e peguei um ponto qualquer em cima dessa reta, alinhado com A e B. Então, esse ponto aqui qualquer em cima dessa reta vai ter coordenadas x e y. Então, vamos fazer uma coisa. Perceba que os três pontos estão alinhados. Se eles estão alinhados, então posso aplicar o que eu aprendi anteriormente, que é o que? Determinante é igual a zero. Por que o determinante é igual a zero? Porque três pontos estão alinhados quando eu calcular o determinante dos três pontos e o resultado é o que? Zero. Então vamos aplicar essa ideia aqui. Então qualquer ponto P que eu pegar aqui que estiver alinhado a e B, ele vai ter que satisfazer isso. Ó. O determinante vai ter que ser igual a zero. Vamos lá, iniciar. Então aqui eu vou desenhar determinante. Vamos lá. Então, quais são os pontos? Eu vou ter uma coluna para x, uma coluna para y, e aqui, lembrem que eu preencho com 1. Vamos lá. Quem é o x? Então, eu tenho um x de A e um x de B. Quem é o y? Eu tenho um y de A e também tenho um y de B. Ok? Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Então, para iniciarmos aqui, eu vou agora repetir as duas primeiras colunas. Aqui eu vou botar x, x de A, x de B.
Aqui y, y de A e y de B. Agora vamos multiplicar de 3 em 3, diagonal principal, depois a diagonal secundária. Diagonal principal, vou multiplicar esses 3. Então, quando eu multiplico, ó, fica x vezes y de A. Agora eu vou multiplicar esses 3. Vai ficar y vezes x de B. Vou multiplicar esses 3. Vai dar x de A vezes y de B. Indo agora para a diagonal secundária, que vai ficar x de B vezes y de A. Aqui, x vezes y de B. E aqui vai ficar y vezes x de A. Então agora eu vou pegar o que? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Vou repetir essa menos essa outra. Ficar x y de A mais y vezes x de B mais x de A y de B. Menos a diagonal secundária. Então, se é menos, eu vou modificar todos os sinais daqui. Tudo que era positivo vai ficar agora negativo. Menos x de B y de A menos x vezes y de B menos y x de A. Tudo isso vai ter que ser igual a quê? A zero, porque esses três pontos estão alinhados. Então agora eu vou só organizar isso aqui. Eu vou fazer o quê? Vou colocar em evidência. Evidência aqui, olha só, aqui tem x e aqui tem x. Então o x aqui está com quem? Com y de A. O x aqui está com y de B. Então vou juntar esses dois. Vai ficar x em evidência. Aí vai ficar y de A menos y de B. Mas, vou botar agora o y em evidência. Cadê o y? Bem aqui, o y está com x de B. E o outro y está com x de A. Então, menos x de A. Mais o que restou. Quem foi que restou? Restou o x de A vezes y de B. Menos x de B menos y de A. Então, tudo isso igual a zero. Então, percebam uma coisa. Y de A e y de B, eles vão dar na questão. Então, isso aqui vai ser um número real. Isso aqui vai ser os pontos dados no plano cartesiano. Então, esse y de A e y de B, eu vou ter um valor real. Aqui também, o x de B e o x de A também é um ponto. Então, são coordenadas de um ponto. Então, eu vou ter também um valor real. Então, isso aqui também vai me dar só valor real. Ó, x de A, y de B... x de B, y de A. Isso aqui vai dar na própria questão. Então, isso aqui vai ser um A. Porque o A, esse A aqui é qualquer valor real. Aqui vai dar também um valor real que eu vou chamar de B. E aqui também vai me dar um valor também real que eu vou chamar de C. Então, nossa equação ficou AX mais BY mais C. Tudo isso igual a zero. Pronto. Isso aqui é a equação geral da reta. Então, qualquer ponto que tiver nessa reta, AB, ele vai ter que seguir essa equação aqui, ó, AX mais BY mais C igual a zero. Com isso, a gente mostra como surgiu a equação geral da reta, através aqui do alinhamento de três pontos.
Então, vamos que vamos. Vamos agora para casos particulares. Aqui nós temos a equação geral, que é ax mais by mais c igual a zero. O primeiro caso particular é se o a for zero e o b diferente de zero. Se o a for zero, então quer dizer que o x não vai existir. Por quê? Porque o zero vai multiplicar o x, então vai anular. Então, vamos ter só by mais c igual a zero. Como seria o gráfico, a reta no plano cartesiano? Como ela vai se comportar? Então, se não tem x, só tem y, então o y vai ser um constante. Se vai ser constante, vai acontecer isso. A reta vai ficar constantemente em um ponto no y. Então, ela não vai sair desse ponto. Ó. Ela vai ficar constante no y, já que não tem x. Então, vai ficar só y com esse valor constante. Eu posso dizer que quando a não tem, quando a é zero, o coeficiente, o x vai desaparecer, eu vou ter a reta paralela ao eixo x. Vai ficar essa regra. Quando não tiver x, o gráfico a reta vai ficar paralela ao eixo x. Quando não tiver o x, o gráfico vai ficar paralelo ao eixo x. Vai ser uma constante em cima de y. Para qualquer valor de x que eu botar, nunca vai sair desse valor aqui. Ó. Vamos para o segundo caso. Agora, vai ser o a que vai ser diferente de zero e o b igual a zero. Se o b for igual a zero, o que vai acontecer? Quem vai ser eliminado é o y. Se o y vai ser eliminado, só vai ter quem? O x mais c igual a zero. Ax mais c igual a zero. Se aqui, se não tem x, a reta fica paralela ao eixo x das ABCs, se não tem y, vai ser o contrário. A reta vai ficar paralela ao eixo y, vai ficar uma constante em cima de x. Olha só. Então, a reta não sai desse ponto de x. Se ela não sai, então ela é constante. Aqui nós temos que a reta vai ficar sempre paralela ao eixo y, quando não houver o y na equação. Essa aqui é uma equação incompleta, porque para ser completa tem que ter a, b e c. Mas nesse caso o b não existe. Porque o coeficiente existe. Só que é zero. Se é zero, então não carece. E o terceiro caso é a diferente de zero, b diferente de zero, agora o c igual a zero. Se o c for igual a zero, eu vou ter ax mais by. Isso igual a zero. Nosso gráfico vai ficar assim. Vai ser uma reta que vai passar na origem. Então, toda vez que não tiver o c, você já sabe que o gráfico vai passar na origem. Ele pode ser tanto crescente ou decrescente, depende dos coeficientes, mas sempre vai passar na origem quando não tiver o c, quando o c for igual a zero. Os três casos são: o gráfico vai ser paralelo ao eixo x se não tiver o x, o gráfico vai ser paralelo ao eixo y se não tiver o y, quando b for zero, e quando c for zero, a reta vai passar na origem. Exemplo 1. Obter a equação da reta R que passa pelos pontos A, 1 e 1 e B, 6 e 5. Então, sabemos que uma forma de achar uma equação da reta é através do determinante. É só colocar e obrigar ele a ser zero. Determinante. Uma coluna para x, uma coluna para y. Eu vou botar 1 e 1, que é o ponto A, 6 e 5, que é o ponto B. E aqui eu vou preencher com 1.
Agora vamos repetir as duas primeiras colunas. X, 6, Y, 5. Vamos multiplicar a diagonal principal. Quando multiplicar vai gerar X. Quando eu multiplicar vai dar 6 vezes 1, 6, 6 vezes Y, 6Y. Quando eu multiplicar vai dar 5. Então ficou x mais 6y mais 5. Vamos agora para a diagonal secundária. Multiplicar de 3 em 3. Aqui vai resultar 6. Aqui vai resultar 5x. E aqui vai resultar y. Agora é só fazer o procedimento. Diagonal principal menos a diagonal secundária. X mais 6y mais 5. Agora, ó, menos, ficar menos 6. Menos 5x. Menos y, tudo isso igual a 0, pois queremos achar a equação geral da reta. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho menos 5x. Estou devendo 5, vou pagar 1, vou ficar devendo ainda 4x. 6y, vou tirar um y, vai ficar 5y. 5 menos 6, estou devendo 6 e vou pagar 5. Continuo devendo 1, tudo isso igual a 0. Então essa é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Se formos comparar com a equação geral, esse é o A, esse é o B e esse é o C. Vamos para a próxima questão, questão 2. Na questão 2, no exemplo 2, pede o quê? Determinar a equação geral da reta dada pelo gráfico. Lá ele deu os pontos, aqui ele deu o gráfico, mas o procedimento é o mesmo. Vamos fazer o quê? Aqui nós temos, como esse ponto está no eixo Y, vai ficar 0 e 2. Por que 0 e 2? Porque o 2 está no Y, então fica 2 no Y. Esse outro ponto aqui, as minhas coordenadas vai ser 6 e 0. Por que 6 e 0? Porque o 6 pertence ao x e o x é o primeiro. Então o segundo eu preencho com 0. Ficou assim. 0 e 2, 6 e 0. Vamos ter agora o mesmo procedimento da questão anterior. Já que eu tenho 2 pontos, eu vou aplicar o determinante. Determinante. Quais são? Eu vou ter uma coluna para x, uma coluna para y e uma repleta de 1. Quem é o ponto? Aqui eu posso começar com 6 e 0. Quem é o outro ponto? 0 e 2. Vou repetir as duas primeiras colunas. E agora vou multiplicar de 3 em 3. 0. Por que 0? Multiplicação onde aparece 0 vai zerar. 0 novamente. 6 vezes 2, 12. Então aqui essa multiplicação vai dar
12. Se eu somar 12 para cá, 0, aqui 2x, aqui 6, 6y, então a diagonal secundária vai ficar 2x mais 6y. Agora é só subtrair diagonal principal menos a diagonal secundária. Fica 12 menos 2x menos 6y igual a 0. Organizando, vamos ter 12 organizamos, vamos ter menos 2x menos 6y mais 12 igual a 0. Só que, se você perceber, tudo está para dividir por 2. Então, vamos simplificar e dividir por 2 essa equação. Vai ficar menos x, 6 dividido por 2 vai dar 3, e 12 dividido por 2 vai dar 6. Tudo isso igual a 0. Essa é a equação dessa reta. Próxima questão. Questão 3. Exemplo 3. Verifique se os pontos P e Q pertencem à reta de equação. Então, para saber se os pontos pertencem ou não àquela equação, nós vamos substituir os pontos na equação e olhar se der verdadeiro porque pertence, se der falso é porque não pertence. O primeiro ponto que nós vamos substituir para verificar vai ser o ponto P, de coordenadas 3 e 2. A equação que nós temos é x menos y menos 1 igual a 0. Mas o x aqui é 3, o y é 2, menos 1 igual a 0. Se eu tenho 3, tira 2, dá 1. 1 tira 1, dá 0. 0 igual a 0. Temos que é verdadeiro. Se é verdadeiro, esse ponto P pertence a essa reta. Vamos agora verificar o segundo ponto, o ponto Q. O ponto Q é formado por 4 e 5. X menos y menos 1 igual a 0. Mas quem é o x agora? É 4. Quem é o y? É 5 menos 1 igual a 0. 4, vamos olhar logo os negativos. Eu estou devendo 1, estou devendo 5. Se eu estou devendo 1, estou devendo 5. Daqui eu vou dever 6. Então ficou 4 menos 6. Porque eu fiquei devendo 6. Eu estou devendo 6 e pago 4. Fico devendo 2. Menos 2 é igual a 0? Não, isso é falso. Se é falso, eu digo que esse ponto não pertence à reta. Então, está fora dessa reta. Então, o ponto P pertence, o ponto Q não pertence. Vamos para a próxima questão. Exemplo 4. Determinar o valor real que se deve atribuir a K para que a reta x menos KY mais 3 igual a 0 passe pelo ponto 9, 3. A questão é o valor de K para que esse ponto pertença a essa reta. Se pertence, eu tenho que substituir, como eu fiz na questão passada. Então, no lugar do x eu vou botar 9, e no lugar do y eu vou colocar 3. Vai ficar o quê? O x eu não vou botar 9, menos k, quem é o y é 3, mais 3 igual a 0. 9 menos 3k, que eu multipliquei, mais 3 igual a 0. 9 com 3 vai dar 12. Menos 3k mais 12 igual a 0.
deixo o K na frente, 12 está positivo, passa negativo. Aqui negativo, multiplico por menos 1 para mudar o sinal, aí menos com menos mais. Menos com menos mais. K vai ficar 12 dividido por 3, K igual a 4. Se o K for 4, essa reta passa pelo ponto 9,3. Questão resolvida. Vamos para a próxima. Exemplo 5. Obter as coordenadas do ponto de interseção das retas R e S. Pedir uma interseção é pedir o ponto de encontro, aonde essas duas retas concorrem ao mesmo ponto. Ou essas retas podem ser também equivalentes. Quer dizer que elas podem estar uma sobre a outra. Vamos analisar. A melhor forma de resolver uma questão dessa, quando pede a interseção, é através do sistema. Então, no sistema eu vou ter x menos 3y igual a 6. E aqui eu vou ter x mais y igual a menos 2. Os dois processos mais utilizados para resolver um sistema é o método da soma ou o método da substituição. Aqui eu vou fazer pelo método da soma, o que é eliminar logo uma letra de cara. Mas para eliminar uma letra vai ser necessário ter uma positiva e outra negativa com a mesma quantidade. Se você observar, aqui em cima eu tenho menos 3, aqui embaixo eu só tenho só um y. Se aqui aparecer o 3, vai ficar igual de cima, um negativo e o outro positivo. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar a de baixo por 3, para ficar a de baixo igual a de cima com sinal diferente. Consequentemente, vou poder cancelar os y. Vamos lá. A de cima não mexo. A de baixo, 3 vezes x, 3x. 3 vezes y, 3y. E 3 vezes 2, 6. Olha só, negativo com positivo se cancela, porque tem o mesmo valor absoluto. 3x com mais x, 4x. 6 vai embora com menos 6, vai dar 0. X vai ser 0 dividido por 4, logo x é 0. E quem vai ser o y? É só substituir. Eu escolho uma das duas para achar o y. Vou escolher a de baixo. Tanto faz escolher a de baixo ou a de cima. O que vai diferenciar uma escolha da outra é se você vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos. Mas o resultado vai ser o mesmo. Quem é o x? É 0. Então, boto 0. Mais. Quem é o y? Eu não sei, eu quero encontrar. Menos 2. 0 mais y continua y igual a menos 2. Olha só, obter as coordenadas do ponto de interseção de R e S. Com isso, eu posso dizer que as retas R e S se encontram num ponto P igual a x, 0 e y, menos 2. Então, o ponto de interseção é 0 e menos 2. Mais uma questão finalizada. Vamos agora para a questão 6. Exemplo 6. Vamos lá. Determinar a equação geral da reta representada no gráfico em cada caso. Essa questão nós já fizemos lá, através do determinante, mas vamos aqui para praticar mais uma. Esse ponto aqui, lembrem que eu falei, esse ponto está no eixo y, mas qual é o valor do y que ele passa? É 1, então você bota logo, ó, 1 para o y. Então, o x vai receber 0, com 0 e 1. E esse outro aqui está no y, quer dizer, está no x. Vale quanto x? Menos 2. O outro vai receber 0.
Agora é só aplicar o determinante. É só aplicar o determinante. Aplicando o determinante, vamos ter uma coluna para x, uma coluna para y e a última repleta de 1. Aqui, vamos botar o primeiro ponto, menos 2 e 0, e o outro ponto, 0 e 1. Repete as duas primeiras colunas. X, menos 2, 0, y, 0 e 1. Multiplicando de 3 em 3, vamos obter 0, porque apareceu 0. 0 de novo. E aqui vai dar menos 2. Agora na diagonal secundária, multipliquei, vai dar 0. Se eu multiplicar aqui, vai dar x. E se eu multiplicar aqui, vai dar menos 2y. Aqui vamos obter menos 2. E aqui vamos obter x menos 2y. Agora é só fazer diagonal principal menos a diagonal secundária. Menos 2, menos com mais aqui vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Tudo isso igual a 0. Agora é só resolver colocando em ordem. Menos x mais 2y menos 2 igual a 0. Ah, não mudou o sinal. Não, por que não mudou o sinal? Porque eu não mudei de membro, eu apenas organizei do mesmo lado que eles estavam. Então não troca o sinal, só organiza. Essa é a equação geral da reta. Mas se for de marcar, pessoal, é comum eles não deixar o x negativo. Então pode ser que você encontre o x positivo. Então você vai multiplicar por menos 1. Aí vai resultar x menos 2y mais 2 igual a 0. Isso pode acontecer se for uma questão de marcar. Porque é quase uma regra deixar aqui o A positivo. Não é necessário, mas se for de marcar, é mais fácil estar com o x positivo. Continuando no exemplo 6, nós temos aqui agora, ó, a reta ela é paralela ao eixo y, mas ela é paralela ao eixo y e passa onde? No x. Em que ponto? No menos 2. Então fala que ela é constante no x igual a menos 2. X igual a menos 2. Jogando o menos 2 para frente, vai ficar x mais 2 igual a 0. Essa é a equação dessa reta. Então, só lembrando, se ela é paralela, não tem y, não, porque ela é paralela ao eixo y, como eu tinha falado anteriormente. X mais 2 igual a 0 é a equação dessa reta. E, consequentemente, dessa segunda reta aqui vai ser o contrário. O y vale quanto? A reta vai passar sempre no y igual a meio. Jogo o meio para frente, vai y menos meio igual a 0. Aí, se você quiser até organizar aqui, você pode fazer bem aqui, ó. Mas vamos deixar assim mesmo. Mas como seria o outro? É só fazer o MMC. Então vai dar 2 e 2. Faz 2 dividido para 1 aqui embaixo. É 2, 2 vezes y, 2y. Menos 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. Cancela, cancela, ficou 2y menos 1 igual a 0. Essa aqui
Pode ser também uma outra forma de escrever essa mesma equação. Tanto faz, essa ou essa representa essa mesma equação aqui de reta. Aí, o que for para marcar, você escolhe se está essa ou se está essa. Lembrando que, se é paralelo ao eixo x, o x não existe. Olha só, se é paralelo ao eixo y, o y não existe. Nesse caso, seria 0 o coeficiente dele. Terminamos assim o exemplo 6.